Olá, amadas! Bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E como você pode perceber, hoje é dia de estudarmos a Bíblia juntas. Vamos estudar mais a fundo o Evangelho de Mateus, capítulo 9, apenas 3 versículos, do 27 ao 29. Vamos construir o nosso estudo baseado no mapa mental, aquele estudo onde nós vamos fragmentando o versículo e adquirindo conhecimento da palavra de Deus. Aqui no nosso canal já tem outros vídeos sobre estudar a Bíblia, inclusive com outros métodos que você pode escolher. Eu vou deixar a playlist marcada aqui no card para você conferir depois e estudar a palavra de Deus. Então vamos começar. Vocês sabem que eu sempre começo o estudo da Bíblia fazendo uma leitura dos versículos que nós vamos nos aprofundar. Então nós vamos fazer toda a leitura dos 3 versículos e só depois vamos começar as marcações. Então vamos começar. Saindo Jesus dali, os 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Vamos começar a nossa marcação nesse ponto aqui, onde é mencionado 2 cegos. Por que eu quero começar por aqui? Eu não sei se você já percebeu ou se ouviu alguém falar que existe na Bíblia 3 relatos sobre essa cura dos cegos. Em Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 evangelhos com mais proximidade de relato dos mesmos fatos, baseado na perspectiva de cada um dos escritores. Nesse caso aqui, Mateus menciona 2 cegos. Já no Evangelho de Lucas e de Marcos, nós vamos ver a menção de apenas um cego e nós vamos marcar essas referências aqui. Fazer essa referência cruzada vai nos ajudar a compreender também por que um evangelista diz que haviam 2 cegos e 2 evangelistas mencionam apenas um. E o interessante, apenas Marcos dá nome ao pai de um dos cegos curados. No relato de Marcos, nós vemos Marcos mencionar que um dos cegos era Bartimeu. Muitas pessoas acreditam que Bartimeu era o nome do cego, mas isso não é verdade. Bartimeu é um termo usado para filho de Timeu. Vamos acrescentar essa anotação aqui também. Já no Evangelho de Lucas, Lucas faz menção de um cego, não dando nome a ele. O que nós temos que ter em vista é o seguinte: o Evangelho de Lucas foi baseado no Evangelho de Marcos. Lucas não cita o nome, Marcos sim. Mas e por que Mateus cita 2 cegos? O que nós podemos ter em vista, dentro dos estudos que fazemos na teologia, é que Mateus era um discípulo que andava com Jesus. Então ele estava presente no dia que essa cura aconteceu e ele diz que existiam 2 cegos. Marcos não anula a presença de um outro cego. Ele apenas faz menção de uma única pessoa, provavelmente pelo fato dele conhecer a família do cego. Provavelmente Marcos conhecia Timeu, que era pai desse homem cego. Por isso Lucas faz essa menção específica, por uma familiaridade. Já Lucas não menciona o nome, mesmo tendo tido como base os relatos de Marcos. Então, o que eu e você podemos concluir com segurança? Primeiro, a Bíblia não se contradiz. Segundo, existiam sim 2 cegos e ambos foram curados. O fato de Marcos mencionar apenas um deles não anula o fato de que outro cego também foi curado. Agora vamos seguir adiante. Esses 2 cegos seguiram clamando. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é que eles seguiam a Jesus. Imagine a dificuldade de pessoas com limitação visual seguir a Jesus naquele tempo. Mas eles sabiam quem era Jesus e é o que nós vamos ver exatamente aqui
quando eles dizem filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão usada para as pessoas que reconheciam Jesus como Messias. Alguns teólogos demonstram que filho de Davi foi a primeira expressão usada na Bíblia por esses dois cegos em relação ao reconhecimento messiânico de Jesus. Então vamos fazer essas anotações. Então esses dois cegos sabiam quem estava seguindo, porque eles reconheceram Jesus como Messias através da expressão filho de Davi. E aqui nós observamos mais uma palavra linda dentro desse texto que estamos estudando, que é tem misericórdia de nós. Esses dois cegos saíram em busca de Jesus com um objetivo específico. Eles queriam que Jesus tivesse misericórdia deles. Vamos observar a palavra misericórdia de origem latina. Essa palavra, no latim, ela é dividida em duas partes. Miserere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração. Então, a palavra misericórdia seria algo como ter compaixão do coração. Vamos fazer esse registro aqui também. Então nós observamos que esses cegos clamam a Jesus para que Jesus tivesse misericórdia do coração, da sua profundidade, da miséria, da situação infeliz que esses dois homens viviam. Então nós observamos que entrando Jesus em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. Olha como isso aqui é interessante a gente destacar. Aproximar-se de Jesus quando temos uma necessidade, seja ela tão grande quanto a perca da visão, quanto uma necessidade que aos olhos das outras pessoas podem parecer mínimas. Somente nós podemos dimensionar as nossas dificuldades e as nossas necessidades, mas o segredo é aproximar-se de Jesus. E agora nós vamos nos deparar com uma chave do reino muito interessante. Nós sabemos que Jesus, ele não tem poder apenas para curar cegos. Ele tem poder para dar vida aos mortos. Ele pode fazer muito mais do que tudo o que possamos pensar ou imaginar. Mas a questão aqui é, a pergunta que Jesus faz a esses homens revela uma chave do reino. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Olha que pergunta que Jesus faz a esses homens. Isso nos leva a refletir sobre as nossas próprias orações. Jesus nos ensina que recebemos dele exatamente o que cremos que receberemos. Ele pergunta, você crê que eu sou capaz de ter misericórdia de vocês? Você crê que eu sou capaz de entregar a vocês aquilo que vocês estão me pedindo? Então vamos marcar isso aqui e fazer uma anotação, porque isso é muito precioso. Jesus nos ensina que recebemos dele exatamente o que cremos que receberemos. Quando Jesus pergunta, vocês creem? Ele também pergunta a mim e a você quando estamos orando. Você crê que eu sou capaz de fazer isso que você está me pedindo? Porque muitas vezes nós oramos, nós nos achegamos a Jesus, mas nós não cremos que Ele pode agir na nossa circunstância. Ele não pode intervir na nossa situação. Outras vezes, chegamos até Jesus e apresentamos os nossos pedidos, mas queremos fazer do nosso jeito, resolver o problema da nossa maneira e na nossa força. Isso não vai trazer solução. Por isso o Senhor pergunta, você crê que eu sou capaz de fazer isso? E a resposta desses dois homens determina o que eles receberam. Eles dizem sim, Senhor. Ou seja, eles possuem sim fé e creem que Jesus é capaz de entregar a eles de volta a visão que lhes foi tirada. Nós temos aqui o exemplo de uma resposta de fé. E a resposta que Jesus dá a esse sim desses homens encerra outro princípio dessa chave, vocês creem. Ele diz, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha que lindo, que profundo esses 3 versículos nos ensinam acerca da oração e de quem Jesus é.
se eu sei que Jesus é o filho de Davi, o Messias prometido de Deus, eu preciso crer que Ele é capaz de fazer muito mais do que tudo aquilo que eu posso pedir ou pensar. E quando eu respondo sim à fé que eu tenho no Senhor, Ele vai responder de acordo com a fé que nós temos. A minha fé em Jesus, em quem Ele é e no que Ele é capaz de fazer, vai refletir os milagres que eu vivencio na minha própria vida. Vamos marcar esse texto. A minha fé em Jesus, em quem Ele é e no que Ele é capaz de fazer, reflete nos milagres que eu vivo. Então, minha amada, você crê que Jesus é capaz de fazer na sua vida aquilo que você tem clamado em oração? Se a sua resposta for sim, você vai receber segundo a fé que você tem. Se nós observarmos na Bíblia, você só precisa voltar uma página da sua Bíblia. Ainda no mesmo capítulo 9, nós presenciamos a cura de um paralítico. Nós presenciamos no capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13, nós vemos aquela demonstração de fé do centurião, que pede que Jesus cure um servo dele que estava doente. E ele diz: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Porque ele cria que Jesus poderia fazer sem sequer estar presente naquela situação. O interessante é que nós vemos também aquela cura da mulher que estava com o fluxo de sangue. Ela segue a Jesus e ela já sai determinada que se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E o que Jesus responde àquela mulher? A tua fé te curou. Então, minha amada, Jesus não está falando aqui sobre uma medida de fé. Eles receberam esses milagres que receberam porque tinham uma fé sobrenatural. Não, eles receberam aquilo que receberam porque eles tinham uma fé que cria que Jesus era o Messias e que era capaz de responder às suas orações porque eles tinham fé. Então, que essa seja a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Não esqueça, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, sugerindo outros textos para que nós possamos estudar. Vendo os outros vídeos que nós temos aqui sobre estudando a Bíblia, tem uma playlist só com estudos bíblicos, com outros métodos para estudar a Bíblia. Se esse vídeo já te abençoou, não esqueça de avaliar antes de você ir embora. A avaliação aqui no nosso canal, ela é muito relevante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo pode servir para outras pessoas. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, eu te convido a fazer parte dessa família de mulheres que crescem segundo o coração de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!